Olá, educandos online! Aqui estamos para mais uma lista de exercícios, a nossa segunda lista sobre ética aristotélica. Vamos lá? Questão 1. Vamos ver primeiro aqui o nosso enunciado. Sobre a compreensão acerca do fundamento moral, é correto afirmar que Aristóteles. Então vamos ver o que o Aristóteles nos fala. Atente para a seguinte passagem do texto de Aristóteles. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo mais é desejado no interesse desse fim, e se é verdade que nem toda coisa desejamos com vistas em outra, evidentemente tal fim será o bem ou antes o sumo bem. A julgar pela vida que os homens levam em geral, a maioria deles, e os homens de tipo mais vulgar, parecem, não sem um certo fundamento, identificar o bem ou a felicidade com o prazer, e por isso amam a vida dos gozos. Pode-se dizer, com efeito, que existem três tipos principais de vida: a que acabamos de mencionar, a vida política e a contemplativa. Gostaria de destacar aqui esse trechinho. Existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo mais é desejado no interesse desse fim. E se é verdade que nem toda coisa desejamos com vista em outra, evidentemente tal fim será o sumo bem. Vejamos os nossos itens. Item A. Aristóteles, exaltava os prazeres da mesma forma que o hedonista Epicuro, sobretudo os espirituais, como a amizade. Não, o Aristóteles vai nos levar para a vida contemplativa, bem diferente aqui do Epicuro, embora o Epicuro também vá considerar os prazeres espirituais como os mais elevados. Item B. Seguia o relativismo sofista e identificava níveis distintos de prática moral para cada tipo humano. Primeiro que o Aristóteles, junto com Platão, com Sócrates, eles discordavam veementemente dos sofistas, Viam eles como charlatões, na verdade, que não estavam preocupados com a verdade. Item C. Defendia que o exercício do bem estava na busca da virtude pela renúncia absoluta dos prazeres. Embora ele faça aqui a crítica, a gente vê um pouco de crítica aqui, à busca dos prazeres, mas ele não está aqui dizendo que a virtude é uma renúncia completa a esses prazeres. O melhor item que satisfaz a questão é o item D. Identificava, seguindo a tradição socrático-platônica, a realização ética maior com o exercício da vida teórica e contemplativa. Então, o homem vai se satisfazer mais onde? Já que o homem é um ser, por natureza, segundo Aristóteles, racional, esse homem ele vai buscar o quê? Onde é que ele vai encontrar a sua felicidade maior? Que é o sumo bem que o texto coloca aqui, na vida teórica, na vida contemplativa, quando ele exercitar a sua racionalidade. Por isso, o item D é o item mais correto. Questão 2. Aristóteles afirma na Ética Nicômaco que é possível, do ponto de vista moral, errar de muitas maneiras, mas só há uma maneira de acertar. Erramos quando temos medo de tudo e não enfrentamos nada. Erramos quando nos entregamos sem medida a todo tipo de prazer. Erramos quando não restituímos o que é do outro por direito. Por outro lado, acertamos quando evitamos os excessos. Acertamos quando evitamos os excessos. Então, no que diz respeito à ética de Aristóteles, é correto afirmar que iremos voluntariamente cometer erros porque não está em nosso poder evitá-los de modo algum. Pela nossa racionalidade, nós podemos discernir. Item B. Agimos com virtude se seguimos o exemplo do indivíduo dotado de sabedoria prática. Vamos dar uma suspensão aqui nesse item B. Quem tem o conhecimento do que são as virtudes evitará as várias maneiras de errar. Teria a ver aqui com a nossa questão. Item D. Basta que acertemos uma única vez para sermos considerados como seres virtuosos. O Aristóteles ele nos fala da virtude como prática.
como hábito. Então, quanto mais você vai praticando, mais virtuoso você se torna. Nosso item correto, embora esse item C se pareça, é o item B. Agimos com virtude se seguimos o exemplo do indivíduo dotado de sabedoria prática, já que a virtude está ligada ao quê? Ao hábito, né? À vida prática. Questão 3. Considerando o pensamento ético de Aristóteles, assinala a alternativa correta, né? Então, a questão nos diz: nos rituais indígenas, a ingestão do cauim evoca a busca de um estado de prazer e de felicidade. Na tradição filosófica, a ideia de felicidade foi abordada por Aristóteles na obra Ética Nicômacos. Então, a gente tem realmente é o tema que Aristóteles aborda aí nessa obra, onde ele vai apresentar a sua ética. Então, de acordo com o pensamento ético dele, vamos ver qual é a alternativa correta. O interesse pessoal constitui o bem supremo, a que visam todas as ações humanas, acima das escolhas racionais, de modo algum. A racionalidade é fundamental, é característica do ser humano em Aristóteles. E o interesse pessoal não é o bem supremo na sua filosofia. A felicidade é o bem supremo, a que aspira todo indivíduo pela experiência sensível do prazer que se busca por ele mesmo. Vamos só suspendê-la um pouquinho. Item C. Todos os seres humanos aspiram ao bem e à felicidade, que só podem ser alcançados pela conduta virtuosa, aliada à vontade e à escolha racional. Essa aqui também, ela nos parece ser a questão que satisfaz, né? Ser um item que satisfaz aqui a nossa resposta. O item D. Fim último da existência humana, a felicidade refere-se à vida solitária do indivíduo, desvinculada da convivência social na polis. Essa aqui, de modo algum. O Aristóteles, assim como Sócrates, Platão, concebiam a vida do homem, a vida ética, ligada à vida política. O homem está no convívio social, tanto é que ele diz que o homem é por natureza um animal social. Então, esse homem de modo algum ia ser feliz por completo se ele não estivesse numa convivência social na cidade, na polis. A felicidade do indivíduo não pode ser alcançada pelo discernimento racional, mas tão somente pelo exercício da sensibilidade. De modo algum, é característica fundamental do homem a racionalidade. Nosso item que melhor satisfaz é o item C. Todos os seres humanos aspiram ao bem e à felicidade, que só podem ser alcançados pela conduta virtuosa, aliada à vontade e à escolha racional. Todo ser humano aspira o bem, ao bem supremo, esse bem supremo é a felicidade. E ele vai alcançar como? Se ele tiver uma vida virtuosa. E aí vai entrar a vontade aliada a quê? A capacidade de escolha. Questão 4. Assinale a alternativa que não condiz com a referida definição aristotélica de felicidade. Para Aristóteles, em Ética Nicômaco, felicidade é uma atividade virtuosa da alma de certa espécie. Felicidade é uma atividade virtuosa da alma de certa espécie. Item A. Felicidade só é possível mediante uma capacidade racional própria do homem. Vamos ver. Ter felicidade é obter coisas nobres e boas da vida que só são alcançadas pelos que agem retamente. Obter coisas já complicou aqui o nosso item. Item C. Felicidade é uma fantasia que o homem cria para si. Lembrando que estamos procurando o item incorreto. Nenhum outro animal atinge a felicidade a não ser o homem, pois os demais não podem participar de tal atividade. Porque está ligado aqui à racionalidade. Item E. A finalidade das ações humanas, o bem do homem, é a felicidade. Nosso item correto, lembrando que a questão pede o não, o que não faz parte, né, da definição de felicidade de Aristóteles, é o item C. Felicidade é uma fantasia que o homem cria para si. Todos os outros itens, eles transmitem aí a concepção aristotélica de felicidade. Questão 5. O conceito de deliberação, tratado por Aristóteles, é importante para entender a dimensão da responsabilidade humana. A partir do texto, considera-se que é possível ao homem deliberar sobre, né? Deliberar o mesmo que decidir, escolher. Então, é possível ao homem deliberar sobre, a partir desse texto. Quanto à deliberação, deliberam as pessoas sobre tudo. Sobre tudo? São todas as coisas objetos de possíveis deliberações? Ou será a deliberação impossível no que tange a algumas coisas? Ninguém delibera sobre as coisas eternas e imutáveis, tais como a ordem do universo.
tampouco sobre coisas mutáveis, como os fenômenos dos solstícios e o nascer do sol, pois nenhuma delas pode ser produzida por nossa ação. Ó, esse ponto final aqui, por que não se delibera sobre os solstícios ou sobre coisas eternas e imutáveis? Porque nenhuma delas pode ser produzida por nossa ação. Aqui você já vai ter uma ideia sobre o que a gente pode deliberar. Então, nós podemos escolher, decidir sobre o quê? E tem coisas imagináveis, já que ele não tem controle sobre os acontecimentos da natureza, mas nós teríamos controle sobre essas coisas imagináveis. Item B, ações humanas, cientes da influência e da determinação dos astros sobre as mesmas. Mas se existe determinação dos astros sobre elas, poderemos nós decidir sobre isso? Fatos atingíveis pela ação humana, desde que estejam sob seu controle. Vamos deixar isso aqui em suspenso. Fatos e ações mutáveis da natureza, já que ele é parte dela. Mas fatos e ações, mas a gente colocou aqui os exemplos dos solstícios e o nascer do sol. São fatos mutáveis, mas nós temos controle sobre ele. Item E, coisas eternas, já que ele é, por essência, um ser religioso. Mas a gente acabou de ler ali que coisas eternas e imutáveis não estão sob o nosso alcance, né? A gente não pode decidir sobre elas. Nosso item correto é o item C, fatos atingíveis pela ação humana, desde que estejam sob seu controle. Por isso que os da imaginação não seriam. Nós podemos deliberar, ou seja, escolher decidir sobre aquilo que está sob o nosso alcance, sob o nosso controle, ok? Essa foi mais uma lista de exercícios. Grata aí pela sua atenção. Baixa a lista de exercícios na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal para você ter acesso aos próximos vídeos. Até o próximo!